Vamos lá, meninas, agora aprender como faz esses rasgadinhos nas folhas. Tá? Eu gosto de fazer tanto ela assim no meio, quanto também no cantinho da folha. Eu achei uma outra aqui no livro parecida com essa, outra folha. Vamos fazer nessa aqui pra gente poder ter... Pra fazer essa folhinha, a gente vai precisar de lápis aquarelável. Eu uso da Faber-Castell. Mas que você tiver, dá pra fazer sem ser aquarelável também. Lápis preto, verde escuro, marrom escuro, esse amarelo queimado, o branco que eu uso praticamente em todas as minhas pinturas, esfuminho que eu também uso em tudo, eu uso o número 1 que ele é mais fininho, e a gente também vai usar de diferente a caneta preta da Stabilo. Um pincel fininho, eu uso o número 0. Esse é o mais fininho que tem. E a tinta, que eu não sei cadê, achei. E a tinta para tecido branca. Vamos começar pintando a folha. Eu uso sempre o preto para começar fazendo sombras. Eu gosto muito de fazer sombra nas folhas, para ficar algo mais real. Vamos colocar um foco aqui. Aí. Que tipo de sombra que eu coloco? Bom, aonde tem aqui a junção, eu sempre faço, assim, onde tem a junção com outra folha, né? Eu sempre faço uma sombrazinha, uma sombrinha básica. Geralmente eu coloco uma sombra preta também, aonde começa a folha e lá onde termina. Aí, às vezes eu também faço uma sombra assim no meio, mas no meio, só que mais pra um lado, né? Fiz mais pro lado de cá. Aí você vai usar a caneta preta Stabilo. O que você vai fazer aqui? Isso aqui é fundamental, tá? Bom, a gente vamos fazer... Vamos foi ótimo, né? Mas vamos lá. Vamos fazer primeiro... Deixa eu virar aqui o livro. Um rasgadinho aqui na lateral. Então, um rasgadinho pequenininho aqui. E eu quero fazer cortando um pedaço da folha. Como que funciona isso? Eu vou pegar um canto aqui e fazer um corte. Tá? Então, a gente fez isso daí. E agora? Agora, a gente vai usar a tinta. Abrindo a tinta com a boca aqui. Usando a mão só, pensa. Pera aí, mamãe tá ocupada. Não. Pode. Pode tirar. Eu não consigo. Então, espera aí. Quando a mamãe terminar, eu tiro. É isso. Pera aí, mamãe tá ocupada. Chega pra lá. Ó, aí aqui a gente vai usar a tinta branca, tá? Pra poder cobrir essa partezinha aqui. Então, vamos cobrir aqui. Que fio. Cobrindo essa partezinha preta também na parte de dentro, tá? Então, tem que ser um pincel fininho pra gente conseguir cobrir todos os detalhezinhos pretos. Depois que secar, a gente vê se precisa de outra mão. Às vezes precisa porque é bem escuro, né, os traços do livro. E às vezes a tinta não cobre perfeitamente com uma aplicação só. Então a gente deixa aí secando. E aí, se precisar, depois a gente faz uma segunda mão. E aí, eu uso o esfuminho
e dou uma apertadinha nele. Antes de secar completamente, mas tem que estar já um pouquinho seco. Às vezes eu uso lápis branco também pra apertar um pouquinho, só pra não ficar alto relevo, sabe? E pronto. Aí agora, quase derrubei tudo aqui. Aí tá. Agora vamos continuar pintando. O que a gente pinta agora? O marrom. A gente vai fazer os traços mais escuros, tá? Então eu gosto de escurecer bem a base, o contorno todo. Cuidado para não pintar a parte interna dos rasgadinhos nas folhas que a gente acabou de fazer. Ao redor do rasgadinho, a gente usa o preto para chamar mais atenção. Do lado de cá também. Isso aqui é só pra gente fazer uma sombra, tá? Eu uso muito o preto pra fazer as sombras. Aonde a gente passou o preto, a gente passa o marrom também. Pra não ficar preto, né? E o preto a gente não pode fazer com muita força também, tem que ser um pouco mais de leve. Já o marrom a gente pode fazer um pouquinho mais de força. Depois que a gente fez toda essa sombra, que essa sombra a gente usou tanto o preto quanto o marrom, aqui no meio também ficou faltando marrom. Aí a gente vem com aquele amarelo queimado e passa por cima de toda a parte que a gente acabou de pintar com o marrom e com o preto. A gente passa tudo de novo e colocando bem mais força pra ficar bem escuro. Porque ele já é um pouco mais claro, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho mais de força. Depois a gente... Sara, pega ali pra mim o lápis. Deixei cair o lápis. Pega aqui pra mamãe. O lápis de cor. É o marrom? Obrigado. De nada, não sei o que vai. Aí com o marrom a gente vai fazer bem clarinho, bem de leve, o preenchimento da folha. Sem atingir o rasgadinho que a gente fez dos dois lados. Depois que preencheu, a gente vai pegar o amarelo, de novo, amarelo queimado, e fazer o mesmo preenchimento que a gente fez com o marrom, a gente vai fazer em cima com esse amarelo queimado. Depois, a gente vai pegar o verde bem escuro, mais escuro que tiver, e bem de leve a gente vai fazer um pouquinho assim no meio. Porque, na verdade, a folha ela tá meio podre, então ela não tá muito verdinha. Então, é só pra dar um pouquinho de vida, mas bem de leve. Bem de leve mesmo. Aí, depois a gente pega o branco e passa na folha toda. E agora, a gente pode passar em cima desse aqui, do rasgadinho do meio, tá? Esse rasgadinho aqui, a gente vai passar, só que de leve pra poder não arrancar a tinta. Então, dá pra ver que vai precisar um pouquinho mais de tinta aqui nesse cantinho. Então, vamos pegar a tinta aqui de novo. Pra cobrir aqui, pra ficar bem direitinho. Tem um detalhe, essa tinta, ela é branca, né? Não é uma tinta, assim, como ela é branquinha e o nosso livro não é muito branco, a folha dele, ela é meio amarelada, né? Então, por isso que depois que seca bem, a gente utiliza o lápis branco e o esfuminho, porque ele tipo, suja um pouco a nossa tinta branca, sabe? Como eu pego o esfuminho e fico passando ele nas folhas, né? Então, acaba que a pontinha dele, ó... deixa eu achar o foco, peraí. Ó. Ele fica meio sujinho. Aí, essa sujeira... E agora, pra finalizar, depois que secou, a gente passa lápis branco nessa região que a gente passou a tinta de tecido. Depois passa o esfuminho
E pronto. E é isso, espero que tenham gostado.